Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Bom, eu quero começar pedindo desculpas aí para vocês, porque pode ser que vai acontecer aí alguns ruídos, alguns sons aí externos, tá? Que podem vir atrapalhar um pouquinho, incomodar um pouquinho o nosso vídeo, mas está tendo algumas obras por aqui. E então de vez em quando surgem alguns sons desagradáveis, né? Mas eu creio que vai dar para passar a mensagem que eu quero passar, amém? E hoje a conversa é sobre 13 Reasons Why, ou seja, os 13 porquês. O que é isso? Isso é o título de uma série da Netflix e também um livro, né? É uma série. Você pode assistir ou você pode ler esses 13 porquês aí. E esta série, este livro, tem sido bem divulgado, tem sido bem comentado entre os adolescentes e até mesmo entre as crianças. Tem sido realmente um sucesso, tá? Entre os adolescentes e até mesmo as crianças. Inclusive, está sendo super recomendado a leitura e também a série para ser vista aí pelas crianças, pelos adolescentes. Do que fala essa série? Vou falar bem resumidamente qual é a história. A história é a seguinte: é uma garota chamada Hannah que ela sofre vários tipos de bullying, tá? E ela, não sabendo lidar com isso, sofrendo com isso, né? Nós sabemos que o bullying ele causa muita dor, ele causa muito sofrimento. Ela chega ao seu limite e ela se suicida. Então, ela deixa gravadas 13 fitas cassetes. E essas fitas vão para as 13 pessoas que estão envolvidas aí nos bullying que ela sofreu. Então, ela atribui a culpa, né? De todo o seu sofrimento, até mesmo da sua morte, a essas 13 pessoas, que foram as pessoas que de alguma forma cometeram bullying contra ela, né? De alguma forma, através de atitudes, através de palavras, enfim. Alguns motivos, né? Inclusive, se você assistir a série, você vai falar que são bem bestas, bem banais, né? Mas assim, cada pessoa sente de um jeito. De repente, o que é banal para mim, o que é bobeira para você é algo que te fere. Então, isso daí eu não vou nem discutir, tá? Mas assim, basicamente, a história é essa. Então, ela atribui toda a culpa do seu sofrimento, toda a culpa, até mesmo da sua morte, a essas 13 pessoas. Por isso o filme se chama Os 13 Porquês, né? São os 13 porquês da sua morte. E inclusive as pessoas, né, quando recebem essas fitas, ela diz, né, se você está recebendo essa fita é porque você também tem culpa, algo assim ela fala. Você tem a sua parcela de culpa. Enfim, a história é essa, bem resumidamente, para que você entenda. E por que essa história, né, está sendo recomendada aos adolescentes e até mesmo às crianças? Porque vocês podem ter percebido, como vocês perceberam aí, a história fala de temas importantes, como o suicídio e o bullying, né? Então, são temas realmente de alta relevância. Então, partindo desse pressuposto, algumas pessoas estão dizendo, muitas, né, pessoas estão dizendo que esse filme é mara para os adolescentes assistirem e até mesmo para as crianças, porque trata de assuntos de tanta relevância, que são tão importantes realmente, né? Que é muito importante que os adolescentes tenham esse contato, tenham essa informação de uma forma tão intensa. Então, essa é basicamente a tese, a linha de raciocínio que é seguida pelas pessoas que estão super indicando esse livro, essa série. Queridos, veja bem, eu acho realmente muito importante, sem dúvida nenhuma, é muito importante que os nossos filhos, que os adolescentes, que as crianças, elas tenham essa informação, né? Essas informações. É muito importante. Você, pai e mãe, tenha uma conversa esclarecedora com o seu filho.
falando para ele sobre o bullying, falando para ele sobre o abuso, falando para ele desses assuntos tão delicados, mas que hoje é muito importante, porque são muito recorrentes no mundo. A gente não tá mais numa época, há muito tempo que a gente não tá, né? Talvez essa época era da sua mãe ou da sua avó, né? E nem eu peguei essa época mais. Há muito tempo que o mundo não tá mais nessa época de que determinados assuntos são tabus. Isso hoje em dia é ignorância. Mas houve um tempo em que determinados assuntos eram tabus, não eram falados entre pais e filhos, e os filhos geralmente faziam suas descobertas por si só, experimentando, vivendo. Mas, hoje em dia, agir dessa maneira é ignorância, porque hoje em dia é de extrema necessidade que você explique para o seu filho desde muito cedo que ele corre o risco de sofrer bullying na escola, que ele corre o risco de ser abusado na escola. É muito importante essa conversa, só que da maneira correta, no momento correto, e só você que é pai e mãe é que vai saber qual é esse momento, né? Que linguagem que é adequada para você falar naquele momento. Só você que é pai e mãe vai saber qual é o nível de maturidade que o seu filho tá, para que você então entre no assunto de uma determinada maneira, porque existem várias maneiras de você falar a mesma coisa. Não dá para você conversar com uma criança de 5 anos sobre abuso sexual da mesma maneira que você vai conversar com um adolescente de 17. A linguagem é diferente, mas a mensagem que você quer passar é a mesma. Então, é só o pai e a mãe que sabe exatamente qual é esse momento, respeitando o quê? Respeitando o nível de maturidade dos seus filhos. O filme, ele é para qualquer um, tá? Então, realmente, é um filme que trata desses assuntos? Sim, é um filme que trata desses assuntos. Só que em que linguagem, de que maneira está sendo passado isso? É de uma maneira que é bacana para uma criança assistir, para um adolescente assistir? Eu vou dizer por mim que eu assisti o filme. Eu não estou falando aqui de algo que eu ouvi falar. Eu assisti o filme, né, para saber do que se tratava realmente, qual era a linguagem desse filme realmente, para saber se era um filme interessante para o meu filho assistir, porque ele tem 9 anos e ele veio me falar desse filme. Então eu assisti esse filme sozinha, eu e meu marido assistimos esse filme, não, essa série, né? E assim, o que eu quero compartilhar com vocês, né? O que eu percebi desse filme? Realmente ele fala sobre bullying, ele fala sobre suicídio, só que não é numa linguagem apropriada para o meu filho que tem 9 anos, para a criança em geral, não é uma linguagem apropriada, né? E nem mesmo para adolescentes. Por quê? Porque as pessoas estão dando muita ênfase na questão da importância dos assuntos, tá? São assuntos importantes, então tem que assistir, o adolescente tem que ver, porque aborda esses assuntos importantes. As pessoas estão com ênfase nisso, só que há algo nesse filme que não está sendo valorizado, que não está sendo olhado e que é muito importante. Como é que se diz? Como eu falei agora, né? A menina, ela se suicida para resolver esse problema. Então, a solução que ela encontrou para resolver o problema dela foi o suicídio, tá? Então, isso pode ser uma grande ideia para um adolescente que de repente está sofrendo um bullying. Pode ser uma grande ideia, né? E a questão de ela culpar as pessoas, e deixar ali fitas para que essas pessoas então se sintam culpadas, atormentadas realmente. Tem um garoto, né? O garoto no filme, que é o principal, que ele surta porque ele recebeu também, ele também é uma das pessoas, e ele fica surtado o filme todo, atormentado.
Então, tudo isso pode servir de uma grande ideia para alguém que está passando por bullying. Ah, eu vou morrer, eu vou me matar e vou me vingar, vou deixar todo mundo atormentado, vou deixar todo mundo se sentindo culpado. E isso não está sendo falado, querido, só está sendo falado que são assuntos muito importantes e que aqui o adolescente deve ver essa série, porque são assuntos muito importantes. São sim assuntos muito importantes, só que quem tem que falar desses assuntos muito importantes, querido, sabe quem é? É você que é pai e mãe. Não adianta você colocar a sua responsabilidade de pai e mãe num filme. Assiste lá para você entender o que é. Não é assim. A responsabilidade é nossa, de sentar com os nossos filhos e conversar, de deixar claro para os nossos filhos que eles podem nos procurar para qualquer situação, para qualquer momento, né? Deixar os nossos filhos sentirem e serem verdadeiramente nossos amigos e nos sentirem como seus melhores amigos também. É o seu papel, é o meu papel de pai e de mãe. Não é papel de filme. Tudo bem, alguns filmes são importantes. Não esse, tá? Porque esse eu não recomendo realmente. Alguns filmes realmente são importantes. Passam uma informação que acrescenta. Que dá até para você discutir depois com seu filho sobre isso. Mas a responsabilidade antes do filme chegar é sua. Também não é da escola. Algumas pessoas estão jogando essa responsabilidade para os educadores, queridos. Acontecem abuso até entre professores e crianças, tá? E outra coisa, tem entrado muita porcaria dentro das escolas. Infelizmente eu tenho que dizer isso para vocês. E tem muita porcaria, muita literatura que é porcaria, que é lixo para os nossos filhos, que influenciam os nossos filhos de uma maneira errada. E se você não estiver atenta para ser o filtro daquilo que está entrando na escola, vai ser dos nossos filhos, né? Nós temos que ser a influência na vida dos nossos filhos, queridos. Nós que somos pais e mães. Não é professor que tem que ser influência na vida do seu filho. Não é filme que tem que ser influência na vida do seu filho. Amém? E então, outro dia, eu vi fui num culto da minha igreja e uma pessoa foi pregar e eu fiquei de boca aberta, porque ela foi pregar sobre algumas coisas que estão entrando na escola. Foi uma pregação de alerta, tá? E eu vou ainda trazer aqui para vocês os livros que eu anotei, todos os livros que ela relatou ali na pregação. Livros que estão entrando nas escolas ainda, na educação infantil, desde a educação infantil, livros, queridos, que quando eu trouxer aqui para vocês vão ficar de boca aberta como eu fiquei. Livros que falam de pacto com o diabo. Livros que afastam os nossos filhos da presença de Deus. Amém? Então, nós precisamos estar muito alertas. Não é porque estão dizendo aí, ai, o filme é bom, fala para o seu filho assistir, que você vai pegar e vai, olha, assiste porque fulano falou que é bom, porque a professora disse que é bom. Lê esse livro porque me falaram que é muito bom, porque fala sobre isso e aquilo. Vai ver o filme, vê se é um filme adequado, vê se é a linguagem adequada para o seu filho, vê se o nível de maturidade dele acompanha essa mensagem que está sendo passada nesse filme. Não jogue para o seu filho qualquer coisa que disserem para você que é bom. Então, queridos, para finalizar, eu quero dizer que eu não recomendo os 13 porquês, nem para criança, nem para adolescente.
E é algo que nem para nós adultos nos edifica em nada. Mas se você quiser assistir, é uma opção sua, você que é adulto, mas eu não recomendo esse livro, essa série para os seus filhos, para você que tem criança, para você que tem adolescente em casa. Pode ser uma grande ideia de uma tremenda besteira que vai dar para um adolescente que estiver vivendo um momento difícil que assistir esse filme. Amém? Bom, amanhã eu vou estar aqui falando ainda muito dentro disso que eu comecei a falar hoje, só que hoje eu falei bem especificamente sobre esse filme, Os 13 Porquês. Amanhã eu vou estar aqui com um vídeo falando sobre a influência que os meios de comunicação têm nas nossas vidas. Os meios de comunicação, novela, filme, enfim, desenhos. E eu gostaria que você, se você pudesse, se você quisesse, deixasse aí nos comentários, já hoje, se você acha que os meios de comunicação eles influenciam as pessoas, as crianças e os adolescentes principalmente, tá? E amanhã, então, eu vou estar com esse vídeo, eu te convido a assistir esse vídeo, principalmente você que tem filhos, que tem criança, que tem adolescente na sua casa. Vai ser bem edificante esse vídeo de amanhã, tá bom, queridos? Um beijo, fiquem com Deus. Se você gostou desse vídeo, se você está gostando do meu canal, curte, compartilha, se inscreve aí no meu canal. Até amanhã, se Deus quiser.